Hoje você vai conhecer uma história que pode gerar revolta, inspiração ou estranheza. Uma história surpreendente que revela uma personagem pouco lembrada, mas que demonstra uma força e persistência insana. Uma mãe que com sua atitude levou até mesmo o rei Davi a agir e mudou a realidade da nação. Rispa foi uma das concubinas do rei Saul, que deu a ele 2 filhos. Como muitos sabem, o reinado de Saul começou bem, mas ele se perdeu ao longo do caminho, fazendo com que o povo também sofresse as consequências de suas más decisões. Uma dessas decisões contrárias à vontade de Deus foi tentar exterminar os gibeonitas, um povo com o qual Israel havia feito uma aliança de paz, a qual Saul quebrou. E como toda quebra de aliança e juramento, isso teve suas consequências. Depois de 3 anos de seca e tempos difíceis, já depois da morte de Saul, Davi, já sendo rei, buscou a Deus para entender o motivo do sofrimento da nação, e chegou ao caso dos gibeonitas. Ao serem questionados pelo rei do que poderia ser feito para reparar os danos, os gibeonitas pediram que 7 descendentes de Saul fossem sacrificados. É importante lembrar que Deus jamais aceitaria sacrifício humano. Essa foi uma decisão deles. Então, Davi poupou o filho de Jonatas, neto de Saul, e entregou os 2 filhos de Rispa, mais 5 netos de Saul, filhos de uma de suas filhas. Todos foram executados. E nessa parte da história, Rispa se torna uma personagem importante e impressionante. A execução dos descendentes de Saul foi no início da colheita, e a partir desse momento, Rispa se cobriu com pano de saco e passou dia e noite ao lado dos corpos de seus filhos, até quando voltou a chover. Quando Davi foi informado disso, tomou providências em relação aos corpos e também aos ossos de Saul e de Jonatas, que haviam sido roubados. Com isso, Rispa garantiu que os corpos de seus filhos fossem sepultados e não comidos por feras e aves. Na época, era uma humilhação e desrespeito enorme para o falecido que seu corpo fosse tratado dessa forma. Rispa se tornou então um exemplo de bravura e perseverança, passando dias e noites protegendo seus filhos, mesmo depois de mortos. E Deus só atendeu a oração de Israel depois que Davi tomou a atitude certa por causa de Rispa, o que mostra que sua atitude agradou a Deus. Ela poderia ter se vitimizado ou querer vingança por seus filhos, mas ao invés disso, preferiu garantir que fossem honrados. Espero que você tenha gostado desse vídeo e que tenha te edificado. Deixe nos comentários o que achou dessa história. E até o próximo vídeo.